Olá! Bom, hoje a gente vai fazer uma viagem assim pelas ideias do Daniel Levitin sobre como a nossa mente lida, ou não lida, né, com tanta informação. É sobre como organizar a mente nesses tempos meio caóticos. A ideia é entender por que a gente se sente tão sobrecarregado e descobrir umas estratégias baseadas na ciência do cérebro mesmo para organizar a vida, desde a gaveta bagunçada até as decisões importantes. Vamos nessa? Vamos sim. É um ótimo ponto de partida, porque assim, o primeiro passo é reconhecer que nosso cérebro tem limites, né? O Levitin começa bem por aí. Pensa só, para a gente entender uma pessoa falando, o cérebro processa, sei lá, uns 60 bits de informação por segundo. Só isso? Parece pouco? Mas o nosso limite total é tipo 120 bits. Ou seja, se duas pessoas falam ao mesmo tempo, a gente já tá no talo, quase não acompanha. Não é à toa que o mundo parece cheio de incompreensão e essa sensação de sobrecarga constante, sabe? Faz muito sentido. E é curioso pensar que, segundo ele, a gente tenta dar um jeito nisso há milênios. A escrita mesmo surgiu há 5.000 anos, né? E não foi pra poesia. Foi pra coisa prática, tipo recibo, controle de estoque. Exato. Era tipo um HD externo primitivo para nossa memória que já não dava conta sozinha. E hoje a gente continua fazendo isso, só que de um jeito mais moderno, né? Embora às vezes usando umas metáforas antigas, tipo a mesa e as pastas do computador, que vem de outra época, né? Exatamente. E falando em como o cérebro lida com isso hoje, tem o filtro de atenção, que é fascinante. É como um porteiro, assim, bem esperto. Ele prioriza o que é importante pra gente. Nosso nome no meio da multidão, um alerta tipo fogo, ou até, sei lá, o nome da nossa banda favorita num outdoor. Ele busca o significado ali no meio do caos. Uhum. Só que tem o outro lado, né? Esse mesmo filtro pode acabar prendendo a gente numa bolha. A gente só presta atenção naquilo que confirma o que a gente já pensa ou que a gente gosta. Nossa, é verdade. Um porteiro meio seletivo demais às vezes. E aí, como é que a gente pode organizar melhor as coisas, já que a memória falha e o filtro é tendencioso? Levitin dá umas dicas práticas, né? Começando pelo físico mesmo. Sim, sim. Ele sugere ter um lugar específico para cada coisa. Chave, carteira, óculos, isso ajuda o hipocampo, que é uma parte do cérebro ligada à memória espacial, a associar o objeto ao local. Fica mais fácil achar depois. Ah, legal. Organização física ajudando a memória. E a mesma lógica vale para arquivos, sabe? Organizar pastas de um jeito lógico, que faça sentido para você. Mas sem exagerar, né? Não adianta gastar mais tempo organizando do que o tempo que você economiza procurando depois. Com certeza. E senhas? Ele fala algo sobre isso? Fala assim, usar fórmulas baseadas em frases, tipo pegar a primeira letra de cada palavra de uma frase que você inventa, misturar com número, símbolo, é mais seguro que palavras soltas. E essa ideia de externalizar a memória, ela vai além dos objetos. Vale para o tempo, para as tarefas. Ah, procrastinação. Quem nunca? Pois é. E entender por que a gente adia certas coisas é o primeiro passo. Levitin fala dos fatores. O valor que a gente dá para a tarefa, a nossa expectativa de conseguir fazer, a impulsividade e o tempo até a recompensa chegar. Interessante essa equação. Só de entender isso já ajuda a lidar melhor. E outra coisa, avaliar quanto vale a nossa hora. Isso ajuda a decidir o que vale a pena fazer e o que é melhor, talvez, delegar para outra pessoa. Falando em decisões, e aquelas mais complicadas, tipo as de saúde? Aí a coisa fica mais séria, né? Fica bem mais complexa. O Levitin alerta que nem sempre a comunicação médico-paciente sobre riscos e benefícios é, digamos, ideal. Muitas vezes o foco fica muito na eficácia do tratamento, mas sem discutir tão claramente as probabilidades, os riscos envolvidos. Ele dá algum exemplo? Sim, o do câncer de próstata é bem marcante. Como um exame tipo PSA, aquele do sangue, pode ser mal interpretado. Mostra como é fundamental o paciente tentar entender as estatísticas, sabe? Pensar em termos de chances, de probabilidades, não só de certeza. Entendi. Pensar probabilisticamente. Não é fácil, né? Não é mesmo. E isso se liga com outra armadilha da mente, a tal da persistência da crença. Como assim? É impressionante como a gente se apega a uma primeira impressão ou a uma crença. Tem até um experimento que ele cita. As pessoas formavam opiniões com base numa informação falsa, tipo ouvir batimentos cardíacos falsos.
Mesmo depois de saber que era falso, a opinião inicial tendia a ficar. Caramba! Que perigo isso! Muito. Mostra como as primeiras impressões e as narrativas que a gente cria, às vezes baseadas em fofoca ou informação pela metade, são poderosas. A gente precisa se policiar para questionar nossas certezas. Assustador mesmo. O livro também fala de organização no trabalho, vida digital. Sim, desmonta aquele mito da multitarefa. Nosso cérebro não faz duas coisas complexas ao mesmo tempo. Ele fica pulando de uma para outra e isso custa caro em termos de eficiência. É a ilusão de ser produtivo fazendo 1000 coisas. Exato. Ele ressalta a importância do foco e da motivação que vem de dentro, sabe? Tem um exemplo ótimo da fábrica da GM com a Toyota. Ah, eu li sobre isso. Como mudou tudo, né? Mudou radicalmente, tratar os funcionários com respeito, dar autonomia, transformou a pior fábrica da GM numa das mais produtivas. Mostra como o ambiente e o respeito fazem diferença. E artistas como o Sting, que moldam o ambiente para criar. Sim, ele minimiza as distrações para facilitar o fluxo criativo. É uma estratégia consciente de organização do ambiente para a mente funcionar melhor. E tem um alerta importante sobre a era digital também. Qual seria? A facilidade de achar exatamente o que a gente procura, tipo no Google, é ótima, claro, mas pode diminuir a serendipidade. Serendipidade. Aquelas descobertas por acaso. Isso. Sabe quando você ia na biblioteca procurar um livro e, sem querer, achava outro super interessante na prateleira do lado? Essa exploração mais solta, sem um alvo tão específico, está ficando mais rara. A busca focada é valiosa, mas essa descoberta meio ao acaso também tem um valor enorme para a criatividade, para expandir horizontes. Uau, quanta coisa! A gente foi da capacidade limitada do nosso cérebro até as estratégias para organizar tudo, passando pelas armadilhas da mente e o mundo digital. Fica bem claro que organizar a mente não é só lidar com a informação que chega, mas é principalmente entender como a gente mesmo funciona por dentro, né? Exatamente. E acho que essa exploração toda do livro nos deixa com uma pergunta no ar, talvez. Nesse mundo que valoriza tanto a resposta rápida, a busca certeira, que espaço a gente está deixando para o inesperado? Para aquela descoberta que só rola quando a gente se permite, sei lá, se perder um pouquinho, explorar sem rumo certo. Fica aí a reflexão para quem está ouvindo a gente.
para não sofrer mais.